Começando mais um Tudo Sobre Mim. A mãe. Esse espaço onde a gente fala de conteúdos maternos, gesta conteúdos maternos para compartilhar com vocês todas as quintas-feiras episódios novos falando sobre as mais diferentes formas de maternar e nesta quarta temporada trazendo assuntos muito importantes, temáticas que a gente também quer que vocês participem. É só mandar a dica através do nosso e-mail, através das nossas redes sociais e sem esquecer de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos conteúdos para que a gente possa chegar a mais e mais famílias falando desse assunto tão importante que é educação de filhos, os cuidados maternos, enfim, tudo isso que vocês encontram em todas as temporadas que estão disponíveis aqui nesse espaço, sempre com a parceria do Supermercado Assum e da Vinícola Aliança. Saí falando numa primeira e não parei nunca mais, né, amiga? Tá bem, me poupa, porque eu também estou um pouco cansada, como toda mãe. Alguém falou. Alguém falou aqui já isso. E sim, nosso suco de uva aliança. Não, eu vou contar pra vocês, porque isso aqui é de improviso mesmo. Tá bom, vai lá. Antes de começar a gravar esse episódio, a gente tava aqui, né, no bastidor, dizendo, ai, tô cansada mesmo, tô cansada. E a Tati disse, ninguém nunca disse isso aqui. É verdade. Sou mãe, hashtag tô cansada. Tô cansada, mas tô aqui por quê? Porque a gente quer compartilhar contigo esses sentimentos para você saber que você não é a única não, viu? É a nossa sessão de terapia com o nosso suco de uva aliança integral que ajuda aí a nos dar energia, né? A energia, é. E também alimentar bem a família. Alimentar bem a família, suco integral. E aqui, nesse espaço, então, a gente tem os comentários de vocês, a gente quer que vocês tragam para nós esses comentários também no Instagram, no Tudo Sobre Minha Mãe, com conteúdos especiais. Não só o que a gente gera aqui, mas repercutindo também os assuntos ligados à maternidade, ao feminino, à criação de filhos, educação, tudo isso vocês encontram por lá, nos sigam, compartilhem também, se inscrevam lá para receber todas as notificações. Porque é isso, né? A era da rede social, a era do algoritmo, a gente tem que fazer com que vocês nos ajudem a que o nosso conteúdo que é tão pertinente chegue a mais lugares. E hoje, olha, te prepara, tá? Senta bem aí na poltrona, que a gente vai falar de uma pauta super importante. Virtude. É mesmo. Tu não acha que é importante? É muito importante. A gente vai receber aqui uma mãe de três meninos, que transformou a sua vida com a maternidade. E a literatura foi a sua, digamos assim, a sua voz para o mundo. Tem música, tem jogos, interações e ações voltadas, sabe para quê, gente? Para o desenvolvimento de uma coisa que a gente até anda esquecendo. A felicidade e o bem-estar das famílias. A gente tem falado muito aqui nesse espaço sobre a vida louca que todos estamos levando e que muitas vezes esses assuntos, amiga, ficam em segundo plano, né? Que é falar sobre o bem-estar, sobre a vida feliz que a gente tem que construir dentro das nossas casas, porque é a partir dali que nós criamos crianças, seres humanos especiais para esse mundo, felizes. A Maísa falou sobre isso, né, no episódio anterior, o quanto a gente quer criar seres humanos bons para o mundo. E é sobre isso um pouco que a gente vai conversar aqui. A gente vai trazer aqui, eu até vou ler, a vida nesses minutinhos aqui no nosso programa, vão com certeza preencher o baldinho invisível com coisas boas para nós e para nossa convidada. Então, sem mais delongas, a gente vai apresentar ela, a Lua Kopstein. Falei certinho, espero o sobrenome, criadora do projeto Crianças Virtuosas. Seja bem-vinda, Lua. Já vou mostrar que nome aqui, lindo. Ó, nome lindo. E depois ela vai contar a história do nome dela. Olha aqui, olha que lindos os livros, né? Já que a gente tá falando em beleza, vamos falar dos livros já que foram lançados agora no mês de maio. Com os títulos que eu falei aqui Exatamente. Bacana, A Vida Neste gente. Minutinho, O Baldinho Invisível, o livro de atividade das crianças virtuosas e crianças virtuosas de A a Z. Já vamos começar aí, já que a pauta hoje é essa. O que é virtude? Gurias, primeiro, muito obrigada pelo convite. Vocês são ótimas. Só que tem uma energia maravilhosa nesse programa. Parabéns. Então, virtudes são boas qualidades, né? E a gente tem que começar a embutir isso nas crianças e nós desde o início da vida, né? E o primeiro passo, eu entendo, é o exemplo dos pais, né? Os pais têm que dar o exemplo das práticas da virtude e a gente tem que ampliar o vocabulário das crianças, porque é uma coisa até interessante, tem várias pesquisas sobre o quão importante é a leitura no desenvolvimento, né, infantil. E diz que existem estudos que dizem que, inclusive, ler
durante a gestação é positivo para o desenvolvimento do feto, né? E uma das questões da importância da literatura é a ampliação do vocabulário. Porque diz que o cérebro humano, ele capta, ele organiza através das palavras, através do vocabulário, né? Então, aqui eu trago um convite de ampliar o vocabulário das virtudes, porque às vezes a gente pode estar vivenciando um momento que é virtuoso e nem se dá conta, porque a gente nem sabe que aquilo é uma virtude, né? Então, todo o trabalho é de trazer a importância das virtudes, né? Ampliar esse vocabulário e dar o exemplo e ajudar os nossos filhos a praticarem as virtudes no seu dia a dia. A gente nasce com virtudes? Como é que é isso? Vem no DNA? É uma aptidão, uma habilidade? Tem muitos estudos sobre isso, né? Tem uma pesquisadora da Universidade da Califórnia que se chama Sonja Lyubomirsky e que ela fez um estudo muito longo com gêmeos, né, univitelinos. E o que eles chegaram? Que 50% das nossas virtudes ou da nossa qualidade são genéticas. A gente nasce com uma predisposição, né? Todo mundo nasce com uma predisposição, às vezes, para ser mais bondoso, outro é mais corajoso, outro é mais determinado. Diz que 10% são circunstanciais, que é aonde que a gente vive, como é que é a nossa cidade, qual é que é o funcionamento. E 40 são as nossas atividades intencionais. Como é que a gente reforça isso dentro do nosso dia a dia, né? Agora, esse é um espaço para falar sobre a mãe, né? E eu quero entender, mãe de 3, né? É Davi, Leon e Aron. Aron, nomes lindos, como o teu, né? Feita numa noite de lua, enfim. Lua cheia. De lua cheia, a lua que copa. história linda. Mas olha só, como que esse trabalho se despertou numa administradora de empresas, né? Foi depois da maternidade, enfim, como é que veio esse propósito? Isso é uma coisa redundante aqui, porque todas as mães que passaram por esse podcast confessaram que a maternidade trouxe novos propósitos. Nem sempre de carreira, às vezes, enfim, de vida, né? De descobertas das suas próprias felicidades. Como é que isso despertou em ti, Alua? Eu acho que eu sempre, eu até brinco com a minha irmã, né? E eu sempre, assim, se eu descubro uma coisa que eu gosto, tipo, eu tomei esse suco, eu adorei, eu quero que todo mundo tome esse suco, eu divulgo. Então, eu dançava quando eu era criança, e eu queria que todo mundo dançasse, insistia, minha irmã nunca dançou. Mas eu acho que não tinha almoço que eu dizia, Raíssa, tem que dançar, dançar é muito bom. E eu acho que toda essa questão da maternidade, assim, eu pude vivenciar ela de uma forma muito especial, assim. Eu até agora, recentemente, foi Dia das Mães, né? Da data que a gente tá gravando. E eu gosto muito, assim, que eu acho que a maternidade, não existe uma mãe sozinha, né? A gente tem que gerar um filho é ter a sua aldeia, né? Alimentar a sua aldeia. Preciso de uma aldeia para criar uma criança. E eu tive a sorte de ter uma aldeia muito fortalecida, né? E tem as questões, né? Eu sou muito ligada à minha cultura, né? Que é a cultura judaica. E no judaísmo é uma religião muito centrada na criança, né? A gente tem muitas simbologias. Na nossa Páscoa, né? Que a gente celebra a saída do Egito, da escravidão. A gente come o pão que os escravos comiam. A gente come uma comida que é para lembrar a argamassa que a gente construía as pirâmides. Ela é muito lúdica. Daí tem as músicas, né? Tudo para as crianças absorverem. E aí, quando o Davi, que é meu filho mais velho, completou 3 anos, na tradição judaica, né? É um costume, na verdade. Os meninos, a gente não corta o cabelo até os 3 anos. Porque isso é um paralelismo com a árvore. Tá escrito na Torá que quando a gente planta uma árvore, a gente não deve colher os frutos dela até 3 anos. Porque os primeiros 3 anos, aquela árvore precisa se fortalecer. A gente não tem que esperar os frutos. E quando ela faz 3 anos a árvore, tu pode começar a colher os frutos. E aí se faz um paralelismo com a criança, né? Então, os primeiros 3 anos é só de dedicação. É dar e não esperar nada em troca. E aí a simbologia é que tu corta os cabelos e ali tu começa a ensinar a Torá, a ensinar as práticas judaicas para a criança, porque ali ela já começa a poder dar para a sociedade. E ali com o Davi, bem na época que o Davi fez 3 anos, e a gente fez o corte de cabelo, que o Davi, ele era um crespo, cabelo comprido, todo mundo achava que ele era uma guriazinha, mesmo ele andando que nem um moleque. Então foi um momento bem esperado, principalmente pelo meu marido cortar o cabelo dele. Mas bem nessa época o meu rabino foi embora de Porto Alegre, e eu me vi com aquela responsabilidade para mim. E aí eu comecei a comprar uma série de livros infantis judaicos sobre educação judaica na primeira infância. E eu descobri que a educação judaica na primeira infância é ensinar valores, ensinar virtudes. Aí tinha um livro lá que foi o que eu me inspirei no Crianças Virtuosas, que era Mitzvot, que é boas ações, We Can Do From Aleph to Tav, que nós podemos fazer de Aleph a Tav, que é o alfabeto é diferente. E Aleph era Emet. Então, verdade, sempre diga a verdade.
Aí tinha lá a terceira, Gemilut Hassidim, atos de bondade, sempre procure fazer o bem. Dibrot a fé, que é uma que eu tô precisando na minha casa, que é falar bonito. Tudo que saia da tua casa, que seja palavras boas, porque agora meus guris só falam nome feio. Mas eu achei assim, meu Deus, isso aqui é uma preciosidade. E eu digo assim, e eu tenho acesso a isso, mesmo assim, sendo judia, as minhas amigas, que também são, não têm acesso a esses livros, né? Eu, porque tenho essa proatividade, essa paixão, assim, pela minha cultura. E aí veio a ideia de criar o Crianças Virtuosas, né? E dizer assim, eu senti que tinha uma mensagem universal ali. Né? Então, assim, os meus livros não falam de religião, são zero de religião, mas eles sugam muito essa minha paixão por essa linguagem universal, assim. É engraçado, eu sou uma das criadoras da Escola de Paz, né? Sim. Que é um ciclo de palestra que a gente buscou, se inspirou no Fronteiras do Pensamento, e a nossa ideia é como é que a gente pode trazer os grandes nomes de infância para falar, né? A gente se prepara tanto para nossa carreira profissional, e na hora que a gente é mãe, a gente acha que o instinto, né? E hoje em dia tem tanta literatura, tem tanto aprendizado. E então a ideia da Escola de Pais é assim, vamos aprender a ser pais, vamos estudar sobre os conteúdos, né? E então tudo se juntou, né? Essa coisa da Escola de Pais, daí todas as práticas judaicas que eu tinha com as crianças, e eu vi que ali continham mensagens super necessárias, né? E às vezes a cultura do óbvio, né? De coisas que a gente que tá no dia a dia, que a gente sabe que são importantes, mas que a gente não se dá conta muitas vezes que é preciso registrar, né? Isso. Até criar esse manual para ajudar no dia a dia. Ajudar os pais, exatamente, né? A conduzir isso com... A gente falou no episódio anterior, né, sobre o exercício da gratidão, né? Que é um momento, um ritual que tu pode criar com os teus filhos. Eu trouxe essa dica. E, ao mesmo tempo, tem coisas aqui que são, assim, dar bom dia, dar boa tarde, né? Desenvolver nas crianças essa capacidade que está ali, né? Mas que, acho que esse é o nosso papel de pais. Dar o direcionamento, porque a gente não é capaz enfim... de ter poder sobre esse ser humano. A gente só pode conduzir, né? E dar o exemplo. Eu acho que isso é uma coisa, assim, super importante. Agora tu fala da obviedade, né? Então, eu comecei escrevendo muito do meu coração, assim, e eu acho que todas as mães, ou a maioria, sente isso. Quando nasce aquele bebê, tu diz, meu Deus. Eu, assim, até tinha as perguntas ali preparadas. O que tu sentiu quando tu ficou grávida? Eu, pânico. A primeira coisa, eu disse, meu Deus, acabou minhas 3 gestações. Eu entrei em pânico. O que eu fui inventar logo agora, tanta coisa. E gerar um filho é um compromisso, assim, é uma responsabilidade. Tu olhas assim, aquela pessoa depende totalmente de mim. E quanto mais eu estudei, mais eu vi a importância da mãe, né? A mãe, claro que hoje tem novas configurações, assim, talvez o adulto referência, mas em geral é a mãe. É uma coisa muito poderosa essa ligação, né? Esse exemplo, e isso ser saudável, né? Mas aí eu fui estudar a psicologia positiva depois, né? Que é a ciência do bem-estar, né? Que hoje em dia tem uma ciência que estuda o que as pessoas felizes sabem para ser felizes, o que as pessoas que têm alto índice de satisfação com a vida. E são, como tu falou, China, obviedades. Tipo, agora mesmo eu tava falando com a Molly numa reunião lá em casa, que é a tua vizinha. Eu disse assim, tem um estudo que fizeram nos Estados Unidos analisando as fotos do senior year, que lá eles fazem o yearbook e tiram fotos dos formandos. E eles analisavam pela expressão do rosto se aquela pessoa ia casar, quanto que ela ia ganhar, se ela ia ter sucesso. E eles foram atrás e checavam. Então, assim, o poder que tem um sorriso, né? O poder que tem ter uma atitude mais positiva em relação à vida. E hoje a ciência está comprovando isso, e que são coisas que eu sempre estudei muito a minha cultura, que é a judaica, e agora, nesses últimos anos que eu fui me aprofundando na psicologia positiva, eu ampliei um pouco o leque, aprendendo outras culturas, né? As monoteístas são muito parecidas, mas quando tu vai para o budismo, e no final, a minha conclusão é que todas falam mais ou menos a mesma coisa por diferentes caminhos, né? Sem O meu sonho, e um dia eu vou fazer isso, é adaptar o Crianças Virtuosas para todos os 6 idiomas oficiais da Unesco, né, da ONU. Olha, porque eu acho, esse livro eu adaptei para o inglês, né, se Deus quiser nós vamos lançar o ano que vem, que vai ser Happier Kids from A to Z. E aí eu acho que em todos os idiomas os pais vão querer ensinar as mesmas coisas para os filhos, porque na mesma cultura a gente quer ensinar empatia, a gente quer ensinar a ter coragem, a ter amor próprio, a ter determinação, a buscar a paz, a querer o bem, a ser humilde, né? Então, isso é o que nos faz humanos, as virtudes, né? são universais. As virtudes aqui estão como as letras do alfabeto, né? Sim. Então, cada uma tem a sua ilustração. Lindo livro também. Amor próprio é a primeira aqui para nós, né? No português. Bondade. E assim, isso vai relembrando a gente também dessas palavras que muitas vezes, eu acho que às vezes também na questão da maternidade,
é tanto desafio, é tanto cansaço, que a gente pode até esquecer de apontar para os nossos filhos as suas virtudes, né? E as nossas próprias também, né? Muitas vezes talvez tratar um pouco tratar o sintoma e não tratar a causa, Exatamente. né? Eu acho que isso aqui é quase um retroceder, né? Um retroceder para o mais... para a raiz das questões, né? Não, porque às vezes eu me via, né, quando eles menores, assim, porque eu sou muito isso, eu sou muito aquilo, mas sempre no negativo, né? E uma dificuldade que eu, né, particularmente, sempre tive de apontar as coisas positivas da minha personalidade. E eu acho que isso tem muito síndrome da impostora. Mas é uma cultura, né? De como a gente não foi acostumada desde pequenas, e agora já é uma outra geração, tu pode comprovar isso, de poder se autoafirmar, dizer aquilo, eu sou uma pessoa bondosa, eu sou uma pessoa que tem amor próprio, né? E, enfim, sou compreensiva, sou determinada, e eu vejo, assim, nessa nova geração, uma capacidade maior de poder apontar, né? De dizer aquilo que a pessoa sente. Mas tu falaste ali em felicidade, e aí é uma questão, assim, que vem se tratando, né? Se fala em felicidade há muitos e muitos e muitos anos, filósofos, pensadores, mas a ciência em si é recente o estudo, né, do que é felicidade, assim. Então, assim, como que tu poderia traduzir para nós o que seria uma criança feliz? Na verdade, felicidade é um sentimento de bem-estar e satisfação com a vida. É assim que quando se pesquisa sobre isso, ela é uma autorresposta que a pessoa dá de como é que ela se sente de uma forma geral em relação à vida, né? E eu entendo que a infância deveria ser uma das fases mais felizes da nossa vida. Primeiro, porque a gente está muito conectada com o que realmente importa, né? Então, isso é uma coisa, tem uma psicóloga americana, a Shefali é o sobrenome dela, e ela fala que os adultos e crianças vivem em time zones diferentes, como se um morasse no Brasil, o outro na China. E o adulto está sempre conectado com o passado e com o futuro. E a criança está sempre no momento presente. Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade de se conectar, por causa que a gente está como se em time zones diferentes. E, então, ter uma criança por perto é um convite para a gente se voltar para o agora, que é um pouco do meu livro da vida nesse minutinho, né? Porque, no fim, o agora é a única coisa que a gente tem. Né? A gente nunca... O que passou, já passou. Tempo. Caetano, nossa, eu amo essa música. Essa música tem, assim, tocado muito na minha cabeça. E eu acho que tem tudo a ver com isso, né? Porque cada vez mais a nossa sociedade caminha para não viver o agora. Né? A gente, nem estando no agora, a gente tá aqui, mas falando de telas, tá no outro lugar. Tá aqui, mas tá no outro lugar. A gente tá em família, mas não tá cada um com a sua tela, né? Eu acho que... como é que tu tem visto essa coisa da literatura para as crianças? Porque é uma geração tecnológica, né? O livro, ele já tem um distanciamento grande, assim. Trabalhar literatura nessa geração, acho que deve ser um desafio incrível também, né? O meu trabalho é voltado para famílias, mas eu busco muito fazer parcerias com escolas, né? Aqui em Porto Alegre, que é a cidade que eu moro, eu tenho um trabalho de buscar as principais escolas para trabalhar com livros de adoção, né? E voltar para a literatura. Eu, particularmente, eu preciso trabalhar minha questão com telas, porque para mim tela é tipo demônio, assim. Eu sou super, nós somos, eu e meu marido, super rígidos com tela, assim. E eu acho que as telas estão roubando o tempo de vida, assim. Agora, recentemente, olha, eu estava fazendo um curso online de Yale sobre o well-being, e eles fizeram uma pesquisa com adolescentes, teste de QI, com o celular em cima da mesa, desligado, fizeram a prova. Teste de QI com o celular no locker. 20% a menos de QI do resultado com o celular em cima da mesa. Isso é uma coisa, assim... Tu tá 20% menos entregue à prova, tu tá 20% menos entregue ao almoço de família, tu tá 20% menos entregue à tua relação amorosa. Então, isso me assusta. Eu tenho medo das telas. E eu vou te dizer, a minha mãe fumava no colégio, em sala de aula. Tem foto dela, ela estudou no mesmo colégio que eu, fumando com os professores. E hoje em dia é uma coisa bizarra, né? Se fumava em sala de aula. E eu não sei, minhas amigas me dizem que eu sou muito otimista, mas eu acho que o uso de telas vai ser uma coisa como... vocês acreditam que as pessoas usavam TikTok, Instagram, assim? Deus, tio. Eu acho que isso vai acontecer, porque eu leio muito livro americano, né? E as pesquisas de depressão, suicídio na infância, quando tu fala assim, o que é felicidade na infância? Eu acho que nós estamos roubando a infância das nossas crianças, né? O modelo da nossa sociedade hoje, ele rouba a infância. Porque até eu... que sou uma mãe super informada, ativa, os meus filhos, o colégio deles começa às 8h e termina às 13h30. Eles querem jogar futebol.
Eles fazem inglês. Um filho faz fono, o outro vai na psicóloga. Tem inglês 2 vezes por semana. Natação, eles chegam em casa às 6 da tarde, eles saíram às 7h30. Cadê o tempo livre? Cadê o tempo para brincar? Cadê o tempo do ócio, né? Então, é muito complexo esse... A gente tem uma ânsia hoje de preencher tempo, né? Como se isso fosse segurar o tempo. E ao mesmo tempo, criar espaços produtivos, talvez colocando eles dentro desse mesmo círculo vicioso que a gente está, né? De um tempo que nos exige que a gente seja produtivo 24 horas por dia, que lazer seja sinônimo de não produtividade ou de não dedicação ao trabalho, né? Agora tem estudos aí colocando até menos horas de trabalho, menos dias de trabalho por semana. Por que isso está acontecendo? Porque eu vejo uma sociedade caminhando para um colapso. Sabe? Um colapso de informação, um colapso de excessos, excesso de tudo. E falta do que é fundamental, que é tempo junto. E vejo a gente, os adultos, dando esse exemplo, né? Eu já ouvi, já contei isso aqui, do meu filho mais velho. Mãe, sai do celular, né? Quando, na verdade, eu tirei dele. Uhum. E o exemplo que eu tô dando talvez seja de que, não, mas a desculpa é sempre o trabalho. Mas a gente já não tem mais o tempo do trabalho, a gente não determina mais esse estar em determinados lugares, né? E eu acho que isso a gente já tá tendo provas, né, Lu, de situações... A nossa sociedade tá doente hoje, né? Tu vê a quantidade de remédios que as pessoas tomam para dormir, para acordar, e as crianças são medicadas. Eu acho que nós chegamos, não sei se num colapso, assim, mas as coisas têm que mudar. Os filhos de vocês são mais novos, né? Mas quando os meus filhos eram pequenos, não existia WhatsApp. Dá para acreditar? É verdade. Dá pra acreditar. Então, assim, eu tenho uma outra referência da infância dos meus filhos. E não consigo nem imaginar os desafios, porque a partir do momento que isso chegou, eu acho que eles tinham 8, 7 anos, 6 anos, não sei, algo do gênero. Ainda demorou, né? Claro, para cada um ter o seu telefone, para eu ter um telefone que pudesse, na época, aquele BlackBerry, que tinha uma telinha desse tamanho. Eu assim. amava. Eu amava também. Eu ganhei quando meu filho nasceu, então ficou registrado, assim, o quando. Mas ali não tinha WhatsApp ainda, viu? Não. E aí, todo esse tempo que se passa, né? Por exemplo, eu me lembro que as pessoas me diziam: ai, tu é a louca da praça. Os meus vizinhos, né? Moram num bairro que eu tava sempre na praça. E eu tava ali, entregue. Nem livro eu levava, porque assim, não tem como tu cuidar uma criança descendo escorregador, outra no balanço, 2, né? Eu sozinha com os 2, então nem livro eu podia levar. E eu estava ali. Né? Mas hoje eu sinto a dificuldade, os 2 adolescentes chegam em casa da aula, eu tô louca de vontade de conversar, de fazer, e quando vê tá um aqui, tá o outro ali no telefone. Mas tem essa consciência de uma construção de ter estado ali. Sim, né? tem essa referência. A memória. É uma memória que realmente... Uma coisa são as fases, outra é como tu vai construindo, né? O desafio hoje é outro. Eu ouvi de uma pessoa que tem criança pequena, eu falei, e os filminhos da... Não, eles não ficam 10 minutos vendo filme. Por causa da história do acesso muito rápido ao conteúdo. Agora, tu consegue colocar isso em prática no teu dia a dia? Tu sabe que primeiro assim, eu botei uma regra que me ajudou muito. Pois é, ia te perguntar como é que é. Telas na minha casa só depois que a bola de fogo, quando eles eram pequenos, foi embora. Então, quando o sol tá no céu, ninguém pode usar TV nem tela. Proibido. Quando o sol está no céu. Então é só de noite. E existem vários estudos que dizem que de noite é pior, né? Porque deixa mais... Por causa da luz. Mas foi a forma que eu encontrei. Não... Me julguem. Foi a forma que eu encontrei. Tipo assim, pra mim o dia tem que ser... inspirem. O dia tem que ser produtivo. E produtivo é brincar, é pintar, é desenhar, é jogar. Quando vai... Bom, então essa foi a forma que eu achei. Mas as crianças ficam. A questão é também, assim, eu acho que a gente tem usado a tela também como um subterfúgio para não dar tempo aos filhos, né? Porque a gente acha que, naquilo que eu tava falando antes, de preencher. Então, o filho chega pra ti e diz assim, ai, mãe, o que eu posso fazer agora? Nada. Faz nada um pouco. E eles não aceitam não fazer nada, que era uma coisa que a gente fazia, ficava no quarto ouvindo música, né? Eu sempre falo essa história do disco. Quando tinha disco, Deus salve o disco, gente, vamos voltar com o disco. Porque a pessoa tem que levantar, né? A pessoa tem que levantar da cadeira, ir até o aparelho de som, onde tinha uma agulha, tu colocava um disco, tu tinha que botar na faixa que tu queria ouvir. Tu precisava fazer esse movimento, tu estava interagindo com aquilo que estava acontecendo. Hoje não, hoje a música, ela é coadjuvante de uma coisa que tu tá fazendo na vida. Tu não escuta a música, né? A música não é ator principal, é raro isso. E eu me lembro de ficar horas no meu quarto escutando música.
prestando atenção na música. E as crianças hoje não têm mais isso, né? Acho que tu falou uma coisa num programa anterior que me marcou muito, tá assim, ó, batendo na minha mente muito forte. Queria te agradecer uma coisa. Não, uma coisa ótima, ótima. Que bom. Tu disseste assim, ó, as pessoas acham que vão para o celular para descansar. E eu juro que eu pensava isso. Entendeu? Eu pensava, agora eu vou descansar. Daí pega o celular. Nada a ver, gente. Nada a ver. Xana, é sabedoria. Não sai da minha cabeça. Cada vez que eu penso nisso, vou sentar pra descansar. E aí eu não vou, sabe? Mas é uma luta corporal. Eu acabei de ver esse livro e daí tem uma terminologia pra isso, que é junk flow. Que é que nem junk food. Tu vai no McDonald's, tu come, não sei o que, tu acha que é... Mas é junk, tu fica com fome depois. Ela não alimenta, ela não nutre. E diz que toda essa nossa interação com as mídias, eles estão toda. Claro que tem muitas coisas legais, não quero falar tipo mal da isso tela. Aqui. Tipo isso aqui, tipo todos os cursos online que a gente pode fazer e tanta informação. Mas quando tu vai pra relaxar, nas passando, telas, né? eles chamam de junk flow. Tu termina, tu acha que tu tá em flow, que é aquele sentimento, mas quando tu termina, tu te sente vazio e que tu usou mal o teu tempo, que tu poderia ter feito todo. E aí vem uma ansiedade, vem uma né? ansiedade. Vem uma ansiedade. Eu tenho me acontecido isso. A gente tá numa terapia coletiva aqui, né? Eu termino aquilo ali de... Ai, o que eu fiz até agora? E quando tu vê, passaram 3 horas, 2 horas do teu tempo que tu achou que tu tava descansando, que tu poderia estar lendo um livro, que tu podia estar escutando uma música. Tô eu aqui dando lição de moral e fazendo exatamente a mesma coisa. Mas eu vou dizer pra vocês, eu acho que eu sou a única pessoa que eu conheço que não viu uma série na pandemia. O que tu fez na pandemia? Eu li 120 livros. Eu postei todos eles no Instagram. Eu era uma leitora compulsiva na pandemia. Compulsiva. Eu me apaixonei por essa temática da felicidade, comecei a fazer os cursos online, e aí alguém dá dica, eu já compro o livro, e aí eu tinha metas de leitura. Eu olhava o livro assim, como uma serial killer, como é que eu vou matar esse livro? Então, tem 10... Tem 10 capítulos, eu vou ler ele em 5 dias, então eu tinha metas de leitura. Então, não tem tempo pra ver seriado. Mas filme. Com 3 filhos pequenos na pandemia, 120 Tu acredita livros, que eu fiz isso? Olha. Tá, eu queria entender, Parabéns. eu queria entender agora, porque a gente tá aqui também pra se inspirar, né? A pessoa que vai sair hoje aqui, vai chegar em casa, vai estudar todos os livros da Lu em casa. Aliás, esses aqui são os meus, amiga. Tá? Pode levar. Tudo bem. Eu vou receber os meus também. Aliás, já vamos dar a dica, assim, tá disponível pra quem quiser comprar, através né? do direct do Instagram, Crianças Virtuosas, pode comprar, o envio é gratuito. Então, ó, gente, já se liga aí, já vai... Espera terminar o episódio, tá? Espera terminar. Mas assim, no dia a dia tem dicas pra gente começar a trabalhar isso com as crianças, né? Porque, enfim, já fizemos um panorama aqui de que a situação tá caótica, né? Sim. Que tá todo mundo embutido nessa situação de não saber por onde recomeçar. Eu acho que a primeira coisa pra mim é a gente ter muita autocompaixão, né? Acho que o ser humano precisa de compaixão e a mãe precisa de autocompaixão na dose tripla, né? Então, assim, primeira coisa, assim, somos imperfeitos. Vamos errar muito. Ótimo, somos humanos, porque não existe humano perfeito. Então, é a gente aceitar nossas imperfeições. Eu acho que essa é a primeira coisa. E até quando falaste, né, antes das virtudes, a gente, tem pessoas que são mais bondosas, mas às vezes a gente é maldoso e às vezes a gente fica com medo e dá medroso. Ninguém é uma constância, né? A vida não é uma foto, a vida é um filme, são vários momentos que nós vamos ter, né? E eu acho que o principal pra mim, eu sou uma pessoa que sempre eu amo ler. Eu tenho uma coisa que eu acordo às 5 da manhã, 5, 5 e meia, é o meu horário, daí as crianças começam a acordar às 7, então eu sempre li das 5 às 7 da manhã, era o meu horário, mas eu também vou dormir com eles, porque eu já fico exausta, né, 3 crianças, então eu vou botar eles pra dormir, eu leio uma historinha e eu morri, né. Então, eu durmo super cedo, acordo cedo. Esse momento, pra mim, é super importante. Quando eu acordo, eu digo assim, é aquele 5 a.m. miracle que os americanos falam, né? O milagre das 5 da manhã. Porque eu acho que é um horário muito meu. Porque eu acho que a primeira dica que eu daria pra mães, assim, acho que não existe dar dicas, mas é primeiro autocuidado, né? Eu não imagino uma mãe sendo uma boa mãe se ela não tá de bem consigo mesmo, né? Se cuidando. Então, o que são os autocuidados, né? A gente tem que dormir bem, a gente tem que se alimentar, a gente tem que movimentar o corpo, fazer exercício físico, né? A questão de aprendizado contínuo, acho que pra gente estar com uma autoestima boa, a gente tem que estar com alguma meta, aprendendo alguma coisa, estar curioso para algum assunto. A questão dos relacionamentos, né, que eu falei da aldeia, né, eu acho que talvez o ser humano, até assim, quando se fala de felicidade, o number one
aspecto para felicidade é relacionamentos, é os que as pesquisas mostram, né? Relacionamentos saudáveis, tu ter pessoas que tu te encontra, que tu pode contar. E para mim não tem um momento tão importante de construir uma rede de apoio quanto na maternidade, né? E aí cada um vai ter que fazer do seu jeito. A minha irmã deu à luz faz 15 dias em São Paulo, ela mora em São Paulo, e a minha mãe tá lá, tô morrendo de inveja, de ciúmes dela. E ela foi para ficar um mês, agora a gente disse, ai, Raíssa, não tem, eu tenho que ficar 2 meses aqui para ajudar. Então, assim, para mim, por exemplo, é muito mais fácil, porque eu tenho minha mãe, a minha sogra, são os únicos netos aqui. Então, assim, todo mundo ajuda, tá disponível. Os astros se iluminaram na minha maternidade e me apoiaram nesse sentido. Eu moro bem perto do Parcão, que é um bairro que também todo mundo pega, leva as crianças no parque. Eu sou uma mãe zero cri-cri. Se pegou meu filho e deu chocolate, não quero nem saber. Comigo eles não gostam de chocolate, mas quer dar, pode dar. Porque tem mães que são cri-cri, né? Enche o saco da sogra, da mãe, que vai... Não. Já falamos sobre isso Já aqui falamos, também, né? Aliás, acho. assistam o episódio da Camila Cury, que é muito legal. E que ela fala, deixem os avós serem avós, né, gente? Nada supera o afeto. Nada, exatamente. Querem dar afeto, tá ótimo. Nem me meto. Afeto igual a doce, mas tá tudo bem também, né? Cada um com seu afeto. Cada um com a sua forma. Não dando glúten pro Francisco, tá tudo certo, tá, mãe? Questão de saúde. Mas então eu acho que é muito isso, de contar com os relacionamentos, né? E ajudá-los a construir os seus, né? Como é que é essa relação, assim, entre eles em casa? Porque também isso não é uma fase difícil, né? Porque são 3 guris, né? Pertinho. Como é que tu vai construindo essas relações de virtudes entre eles, Alua? É um desafio. Vou te dizer assim, ó, que quando eles eram bem pequenos, eu não senti o peso de ter 3, até vocês despertar, vai mais um. Eu disse, se eu fosse mais novo, eu teria capacidade, o meu coração cabe mais filhos, assim, eu tenho uma capacidade de amar, assim, sem limite, né? Porque a gente que tem mais filhos, assim, nasce, mas não sei de onde, parece que nasce um novo coração junto com o filho, né? É uma entrega total. E é um amor completamente diferente de um pelo outro, né? Exato. E eu digo pra eles, cada um de vocês é meu filho favorito. Em cada área de vocês. Eu acho eu amo vocês isso. com todo o amor que eu tenho pra amar, né? Porque um parente se falava, né, quando a gente era pequena, a gente ama todos os filhos iguais. Todas as mães diziam isso. Não, é verdade, né, gente? A gente ama cada um de um jeito, numa intensidade infinita, absurda. Exato. Mas agora eu comecei a sentir o peso de ter 3 filhos e 3 filhos homens, assim, até esse final de semana, que foi final de semana, Dia das Mães, passado, eu fui pra praia com eles no carro, dirigindo, meu marido tá viajando, eles foram brigando, soco. Nome feio que eu não falo, eu acho um horror, eu não sei. Então, assim, aquilo foi me dando uma raiva. Quando eu cheguei na praia, eu me estourei com eles, que depois eu liguei pro meu marido pra contar, e o Pedro me disse assim, e eu não sei como é que tu escreve livro pra criança. Olha o que tu fez com as crianças. Como é que tu pode? Eu disse, ai, amor, tu não entende nada de nada mesmo. Porque assim, as crianças, inclusive, precisam que a mãe seja imperfeita pra brigar, e que brigue pra poder repactuar, porque se a relação é sempre estável e não tem nenhuma briga, nenhum rompimento, a criança vai ficar com medo o dia que eu brigar, que houve, vai me abandonar. Ai, que bom ouvir isso. Obrigada, Lua. Não, mas é verdade. Porque quando tu briga, tu tem aquele rompimento. Olha, eu nem vou repetir o que eu disse pros meus filhos aqui, que eu tenho até vergonha, mas eu disse assim, ó, coisas horrorosas. Não foi nome feio, mas foi um horror. Eu olhei pra eles, eu vou contar agora. Porque a gente é ser humano também, né? Eu não queria ter filhos agora! Eu queria estar sozinha na praia, que vocês não... Eu disse isso, meus filhos, que vocês não existissem. Eu tô cansada, sumam, se tranquem no quarto, não sai. 10 minutos depois eu fui lá, pedi desculpa. Claro. Disse, olha, a mamãe tá muito cansada, eu dormi mal da noite, eu vim dirigindo, vocês brigaram. A mamãe ama vocês mais do que tudo no mundo. E aí, eu contei isso pro meu marido, Lua, como é que tu foi? Depois tu escreve ainda livro pra pais, pra criança. Eu disse, mas é isso aí. Eu sou humana. Eu sou humana. E eu acho que isso também mostra pra eles, né? Que a gente também é capaz de errar, né? E que a gente também não tá cobrando deles uma coisa que é impossível. Né? Quando a gente percebe que eles estão com as falhas deles e que a gente quer evidenciar isso, quando a gente também se coloca de alguma maneira nesse lugar, eles também se sentem acolhidos, eu acho, né? E eu acho que deixa tudo mais leve, sabe? Porque permite a coisa ser verdadeira também. Não, né? e é isso, né? A gente perde o controle também de vez em quando. Essa semana, só pra não perder a linha, mas essa semana rolou muito agora, falando, né, nas redes, a Giovanna Eubank deu uma declaração de que ela também fez, né, coisas assim, fez coisas que realmente depois se arrependeu, mas de dizer, olha, não quero brincar contigo agora.
E aí ficou toda uma polêmica em volta disso, de a mãe pode fazer isso? A mãe pode dizer, não quero brincar contigo agora? Eu acho claro Pode, que sim. deve. Mãe pode querer, né? Pra começar, vamos começar por aí, Exatamente, qualquer coisa. Mas assim, ficar abafando também os seus sentimentos, que claro que tu não vai fazer, expor tudo que tu sente a toda hora, né? Mas em determinados momentos é importante pra eles te verem. Não, mas daí eu tive 3 episódios. Esse foi o pior. Não foi só um foi na sexta, um foi no domingo. Extra! E um foi segunda de manhã. Daí meu marido chegou de viagem. E ele é mais calmo? Não, ele ainda é pior que eu. Só que daí ele ocupa essa posição. Mas não, ele é brabo, mas ele não faria isso. Não falaria essas palavras, eu acho. Mas daí eu perdi pro Davi. Davi, o que a mamãe faz? Eu tô me sentindo tão descontrolada emocionalmente, né? 3 vezes eu perdi a cabeça. Daí ele disse assim, eu acho que tu tem que ir no Nazur, que é o nome do terapeuta. Pra aprender a lidar com as tuas emoções. Olha que amor. É um amor. É isso aí, somos verdadeiros. Tá entregue, é isso. Não, e até o fato de tu perguntares pra ele também te coloca nessa posição de frágil, né? Eu lembro que agora, há poucos dias, enfim, um dos meus tava com febre e eu fiquei assistindo filme de noite pra não pegar no sono, né? Pra poder ficar controlando a febre. E aí assisti o filme aquele O Dia do Sim, né? Não sei se vocês já assistiram. Ótimo, sim, e eu tava enfim, é mais antigo, fica a dica. E tem um momento que é isso, assim, que ela coloca que ela é a vilã da história e o pai, né? Ele é o vilão no trabalho. Mas em casa ele é o cara legal, né? Que é o cara que só diz sim, e a mãe é a carrasca. E aí eles vão mostrar, chamam ela na escola. E aí um fez um filme, um dos filhos fez um filme e a outra fez um trap, né? E ambos são criticando a mãe. A mãe é tipo assim... Um monstro na Terra. E aí vem esse exercício de dizer o sim, né? Porque ser pai, ser mãe é o exercício não diário, né? Mas ao mesmo tempo, como encontrar essa medida? E aí que eu quero entrar na próxima pergunta. A gente tem falado sobre educação positiva, já falamos aqui, né? Com várias pessoas, a própria Camila Cury, que fala sobre isso. A Maya Eigman, que a gente adora também, que fala sobre educação positiva, né? Que a raiva não educa. Ao mesmo tempo que falamos com as nossas mães há poucos dias e que elas, né, acham que a nossa geração é um pouco mais permissiva, essa coisa de ouvir as crianças, de prestar atenção no que eles sentem e querem e desejam. Como é que a gente encontra essa medida? Tu pensa sobre isso? Os teus livros também vão nesse caminho desse trabalho? Sim. E eu acredito muito na educação mais positiva. Eu acho que cada geração é uma geração, né? Então, eu acho que a gente vive numa geração mais... E eu vejo, às vezes, assim, as crianças, se eu finco a posição numa coisa que não vai rolar, é pior. Porque eles não arrastam o pé, né? Daí tu tem que usar, vai de castigo, vai pro teu quarto, que daí são coisas que também desestabilizam, sei lá, a harmonia do lar, né? Então, eu sempre tento fazer as coisas de uma forma que eles concordem. Esse é o meu papel. O meu marido é um pouco mais... E aí eu acho que isso também se casa. Na nossa casa, eu acho que gira uma harmonia, assim. E vocês conversam sobre esse método de educação? Porque isso também, né? Cada um de nós vem de uma família, né? Vem de uma construção familiar, de um tipo de educação, né? E encontrar essas duas pessoas e determinar um caminho também não é fácil, né? Sabe que isso é uma coisa bem interessante? Eu escrevi um livro para pais que eu vou lançar em dezembro. A ideia é que o nome é Famílias Virtuosas. Que é o que tem por trás do Crianças Virtuosas, né? E aí até respondendo, acho, vou tentar responder as duas perguntas antes, como começar, né? Que tu tinha feito antes, que eu nem sei se eu respondi. Nesse livro eu digo assim, ninguém tem tempo pra nada, né? Hoje a gente não tem tempo pra nada, mas tem coisas que a gente faz todos os dias, que é comer e dormir. Então, como é que começa por esses rituais na hora de comer e na hora de dormir? Então, tira as telas da hora da refeição, faça mais refeições em família. Refeição em família é uma das coisas que tem mais efeito protetor contra uso de drogas, contra a depressão. Vamos comer junto a família e conversar na mesa. A hora de dormir, todo mundo dorme todos os dias. Vamos botar rituais na hora de dormir. Ler uma historinha, fazer uma oração, fazer uma meditação, um exercício de respiração. Uma época eu estava fazendo com meus filhos, que a gente tinha ganhado uma jarra de gratidão. Eram uns post-it, cada um escrevia uma coisa que era grato do dia e não contava pra ninguém, botava ali no final da semana a gente lia. Então tem tantas pequenas coisinhas que a gente pode fazer dentro da nossa rotina e que não exijam tempo, né? Porque tá todo mundo sobrecarregado de tempo, né? E é engraçado
que eu escrevi o meu livro, e logo que eu terminei, eu fiquei morrendo de medo, né, de publicar. Eu digo assim, primeiro assim, que eu me exponho bastante, o que eu faço na minha casa, e depois eu fiquei assim, e se as coisas não acontecerem mais dessa forma, né, como é que eu fico? Mas uma das coisas que com o passar do tempo, eu já terminei o texto faz 1 ano, né, é o quanto eu e meu marido somos, não sei como, mas a gente é muito harmônico, assim, na questão de contato com o meu marido é pescador, né. Então, eles vão pescar todo domingo, e aí as crianças vão pro colégio de bicicleta. Então, tudo coisas que eu trago no livro, o Pedro também curte e coloca com as crianças, né? O Pedro adora fazer churrasco, então nós temos um dia que é o dia do churrasco, durante a semana, que faz com as crianças. Então, eu não sei, a gente não conversa muito sobre isso, mas eu acho que a gente deve conversar pelo subconsciente, eu não sei, porque as coisas Talvez o fato de vocês terem se encontrado na vida, né, e estarem juntos, seja uma prova dessas familiaridades. Né? Parcerias são afinidades, né? A gente tem 2 parceiros aqui super especiais, né? E um deles está conosco com essas cápsulas. Parceiro de mãe, café. Dolce Gusto. Eu brinco com a Tati porque eu sempre quero levar embora pra mim as cápsulas, né? Pode Eu já levar, levei pode as outras de levar. Nescafé agora, mas não, tudo bem. Eu tomo mais café que tu, né? Porque tu já passou da minha fase. Né? Já passei. Se bem que agora tu tá precisando de um cafezinho pra buscar a galera na noite, né? Nem me fala! Tem isso ainda, gente. Agora começaram as festas. Pensa bem. Quando tu acha que assim, bem, ai, lembra tá tranquilo, bem. eu já estava dormindo a noite toda, eles em casa, tudo tranquilo, né? Assistindo séries juntos, filmes, fazendo o dia da pizza, o dia do sim. Tudo estabelecido. Uhum. E aí chega assim, mãe, eu preciso te falar uma coisa. Tem uma festa sexta-feira. Ah, tá. Pode Legal. ser, tudo bem. É que começa às 11. Termina às 3 É festa da manhã. do Alegrete, rapaz. Do Alegrete a festa Ela só vai começa fazer 1 da 15 manhã. anos. Ela vai fazer 15 anos. Eu pensei, bom, né? Fazer o quê? 3 da manhã eu estava lá, eu e mais 500 mães. Porque tinha 500. Acho que a gente pode adolescentes instaurar na o festa. pijama, né? Cheio de mães, né? Muito mais mães do que pais. E aí, a dona Sandra de pijama, a mãe da Xana deu a dica. Vai de pijama e disse, se vocês não tiverem na porta, eu vou descer assim. E agora eu tô adotando A minha mãe A minha mãe- entrou numa festa de pijama. A minha também. Entrou atrás da minha Sabe irmã e a Bruna, que era a melhor amiga da Raíssa, disse: Raíssa, a tia Paula de pijama. Saíram correndo. Não, tu sabe que eu tava pensando que eu Amiga acho que a da dona origem Sandra. da dona Sandra de pijama é daí. Porque como eu na época não podia sair, eu ia com ela buscar os guris, os meus irmãos nas festas, e a mãe ia de pijama. E ela dizia, se vocês não estiverem, eu vou descer. Vou deixar a Xana dentro do carro, vou descer pra buscar vocês. Eles sempre estavam, né? É. Mandavam na esquina pra mãe não aparecer na Mas sabe o que eu achei muito estranho? Porque eu fiz uma postagem aí, um monte de mães de filhos menores. Ai, coitada, ai, te cuida, ai, não sei o que. Eu disse, gente, isso é mais velho do que andar pra frente, né? A gente tem que apoiá-los. E aí é o seguinte, ó, vai na tua Dolce Gusto, passa um cafezinho, E fica acordada. fica acordada, assiste o filme, lê um Maratona livro, no maratona uma Instagram, série, aquela no de Netflix. mães, né? Enfim, todas as dicas que a gente já deu aqui, que aliás estão lá no nosso Instagram. E se faltar o teu Dolce Gusto, já sabe, né? Vai lá no supermercado Assum, que é onde vocês encontram todas as facilidades para o dia a dia materno. Dá para comprar pelo site, dá para comprar pelo app, dá para comprar por telefone, por WhatsApp, falar com a sua atendente preferida, passar no mercado, pegar, receber em casa. Enfim, não tem como não fazer mercado no teu dia a dia nessa correria louca que a gente ama. Cápsulas premiadas, você pode ganhar até 100 mil reais em prêmios. Oi? Lê melhor isso pra mim. aí. Cápsulas premiadas, você pode ganhar até 100 mil reais em prêmios. Tá. Ó, 2 mil brindes entre Aham. canecas, um grande prêmio de 100 mil, levou tudo. Ai, que massa. Tá. É terrível, essa é terrível. E daí pega na caixinha, pode ser que ali dentro é uma cápsula premiada. Dentro daí, Entendi. abriu aí. Mandinha pega ali pra mim, assim a gente dá aquela guardadinha na tua É brincada, isso amiga, eu aí. divido contigo. Agora, como é que esse projeto saiu da literatura pra se tornar um projeto com ações sociais também? Então, Aliás, esses desenhos aqui tão lindos. É o nome do ilustrador? o Pireco é o ilustrador, né? O Parabéns. Crianças Virtuosas, né, que é o primeiro livro. Eu disse pro Pireco é um artista gaúcho maravilhoso. Eu disse, Pireco, eu quero que o livro pareça que tenha sido feito por uma criança. Então, a gente fez todo o projeto gráfico usando só elementos do universo infantil, como lápis de cor, giz de cera, canetinha. E todos os desenhos, com exceção dos da capa, foram feitos pelo Pireco. Parecem, várias vezes, tem rabiscos, que foi uma criança, mas a ideia é que a criança se sentisse dentro do livro, sabe? Que o livro é dela. E os desenhos da capa, esses sim, foram feitos pelas crianças da Escola Marista Menino Jesus, aqui na antiga Vila dos Papeleiros, que é um lugar que eu tenho uma super parceria.
Mas tudo começou, assim, eu sempre tive muito engajamento com a área social. Eu trabalhei 12 anos no Instituto Gerdau. E eu tive, assim, a sorte, assim, a oportunidade de trabalhar com a internacionalização dos processos de responsabilidade social e voluntariado da empresa. Então, primeiro eu fiz praticamente todos os estados brasileiros, depois toda a América Latina, daí foi subindo para a América Central, Estados Unidos, Canadá, Espanha, Índia. Todos os lugares que a Gerdau tinha usina, eu visitava. E a gente montava os comitês, né? A gente tinha um orçamento para trabalhar com o desenvolvimento daquela comunidade. E ali eu vi, assim, a dificuldade que a gente tinha de criar projetos corporativos, assim, porque a gente queria ter claro que a gente tem que apoiar os projetos locais, mas a gente queria ter uma linha de atuação que falasse, comunicasse com toda a empresa. Então, o Junior Achievement foi um projeto que a gente tinha, a ESEC foi um outro projeto, que eram projetos que podia fazer em todos os países. Então, quando eu fui fazer meus livros, né, eu pensei, como é que eu posso fazer um livro que chegue nos lugares sem a minha pessoa, né? Porque quando tu começa a precisar de consultor, de workshop, de capacitação presencial, tudo fica muito mais caro e muito mais difícil. Então, eu montei os meus livros como um projeto social, assim, né? Eles têm jogos, tem música, e qualquer professor, qualquer entidade que quiser implementar, ela não precisa de mim para implementar. E além de ele ter isso, eu tentei trazer o social para a concepção do projeto. Então, Crianças Virtuosas, por exemplo, teve os desenhos das crianças. O Baldinho Invisível, a gente usou a banda Eco também, ali da antiga Vila dos Papeleiros, né? Eu tenho uma parceria bem forte com os maristas ali, com o irmão Miguel. Eu gosto muito, admiro muito o trabalho deles. E também é aqui do lado, do lado do estúdio, do lado da minha casa, é um lugar de muito fácil acesso, né? E agora eu tô muito feliz que quando eu estava corrigindo o livro de atividades do Crianças Virtuosas, né? Que aí esse tem que ser um para cada um. Ai, sabe quando tu te emociona, assim? Eu digo, meu Deus, que material maravilhoso. Nossa, e é uma coisa muito incrível que eu tô pra comentar faz horas aqui, que é tão gratificante te ouvir falar. Ai, que bom. Assim, tu tem um brilho no olho do que tu fala, assim, tu renova a esperança da gente nas crianças, tu renova a esperança de que é possível a gente recomeçar, sabe? Porque muitas vezes esse espaço aqui é pra a gente estar aqui, às vezes, né, tá com problema em casa, vem gravar e tem que resolver. Mas a gente te ouve falar e a gente percebe que é possível, através desses seres humanos que a gente colocou no mundo, construir coisas, né? E construir neles essas virtudes, assim. É muito, muito emocionante te ouvir, assim. Ai, tu renova a esperança da gente, assim, não, né? e construir em nós mesmos. Mas aí eu tava revisando esse material, eu achei ele, sabe, isso aqui tá um espetáculo. Daí, Vou mostrar um pouquinho. tinha um case que na época da Gerdau eu estudei, que era do Tom Shoes, que é uma empresa americana, que foi a primeira empresa que se chamavam de empresa social. Então, cada alpargata que tu comprava, eles doavam uma alpargata. E quando eu corrigindo esse texto, eu disse assim, o Criança Virtuosa vai ser que nem o Tom Shoes. Então, hoje, começou desde o mês passado. Começamos agora. A cada livro que tu compra, eu dou um livro de atividades. Esse é mais difícil de doar, né, para todas as crianças, porque eles têm um custo mais caro, mas o livro de atividade é viável. Então, por exemplo, mês passado eu vendi 132 livros. Então, esse mês eu tenho 132 livros para doar. Olha, então, eu criei, assim, sabe quando tá tudo a minha cara, assim? Eu tô apaixonada. E aí, até algumas semanas atrás, eu fiz uma parceria com a Sinara. A Sinara é uma pessoa super legal do Ministério Público. Ela é a responsável por todas as casas lares e casas de acolhimento, né? E hoje, na cidade de Porto Alegre, a gente tem mais de 700 crianças que estão nessas casas de acolhimento, que são afastadas da família por N motivos, né? Então, a minha primeira meta é atender todas essas casas, né? Cada uma vai receber 4 livros, daí para ter a sua biblioteca, e depois todas as crianças receber um livro de atividades. Então, a minha ideia é ir seguindo, assim, com essa coisa de eu quero vender os livros para a escola, para as pessoas, e quero ter um projeto social, né? Que suporte, que se retroalimente. A maternidade, assim, né? Tendo muitos filhos por aí. A gente tem isso, né? Um pouco agora te expandindo, ouvir, né? A maternidade é algo coletivo, né? Eu acho que tu mesmo falou isso no início aqui, né? Dessa aldeia, assim. Porque não nos adianta criar um filho só, né? O mundo é de todos eles. Tu sabe que meus crianças estão no colégio israelita, né? E na pandemia, o colégio israelita voltou. E no outro lado da rua tem o Rio Branco, que é uma escola estadual. E me dava um negócio, porque os meus filhos indo pro colégio e a fila de crianças para receber cesta básica. E eu até dizia pro Jânio, que é o diretor israelita, Jânio, não existe 2 mundos, existe um mundo. E todas essas crianças moram... Como é que pode uns ter escola e os outros não ter escola? Então, assim, ninguém é uma ilha. Nós todos vamos nos encontrar. Então, eu acho que a preocupação com a infância, e principalmente com a primeira infância, né? Que é o que a gente tem mais pesquisa do quão determinante é uma primeira infância saudável, ela é de toda a sociedade. E a sociedade precisa botar o foco na infância. E eu rezo todas as noites com meus filhos, né? E no final da reza a gente diz assim, que abençoe todas as crianças do mundo e todas as mães do mundo. A gente pede... Porque a mãe, na primeira infância, que é a fase mais importante, é o principal interlocutor na formação daquele ser humano, né? Então, quando tu falou
ali a Tati, aqui é pra pracinha, com os filhos pequenos. Hoje em dia, a maioria das mães não tem essa oportunidade, né? Porque a maternidade, a pessoa tem que trabalhar, e tu vai pegar lares brasileiros, e a maioria de mãe solteira, que tem os, né? A gente tá aqui reclamando, eu dizendo que falei essas barbaridades, coitado dos meus filhos, com uma super estrutura, né? Imagina... De um lugar privilegiado. De um lugar privilegiado. Mas assim, quando a gente fala assim, Brasil real, né? Que estão formando essa nova geração, que é a geração que vai tocar o Brasil e a geração que vai estar com nossos filhos. A gente tem um compromisso de parar e olhar para isso. Eu ia te perguntar Acho sobre que isso um pouco também, assim, de falar em virtudes, né? A gente tem talvez um equívoco em achar que é mais fácil para uma família que tem poder aquisitivo, né? Que tem uma situação estável financeira, né? E emocional, muitas vezes, criar essas virtudes nas crianças ou ajudar essas crianças na virtude. Em algum momento, além desse projeto social, de doar, tu parou para comparar essas realidades? O mundo é o mesmo, mas a gente sabe que as realidades são completamente diferentes, né? É difícil de dizer, né? É muito difícil. Até uma coisa assim, eu vou dizer aqui, né? Tem que vir orgânico, mas quando eu falo de doação, agora eu tô com essa parceria com o Ministério Público, mas eu quero doar o meu livro para qualquer escola. Então, qualquer escola que faz o contato por Instagram conosco, né? Se tiver agora dentro, né? Se hoje todas as escolas de Porto Alegre vieram, eu não consigo atender, mas a gente sempre manda, independente de ela ser particular ou ser uma escola pública. A gente manda uma coleção, né? Os 4 livros para a escola para ter na biblioteca. Porque eu entendo que a carência socioemocional e socioafetiva, ela não tem classe social. Tu vê ela em todas as classes sociais. Então, depressão na infância que vem crescendo, questões de suicídio, agressividade, ela infelizmente, ela está em todos nós, né? E a gente vive um tempo que as escolas agora, né, até por essas questões das notícias que a gente tem visto, começam a olhar para o desenvolvimento psicoemocional das crianças. Isso entrou no currículo, né? Isso é curricular já no Brasil. Mas eu digo assim, quando eu falo assim, eu faço doação de livro, eu faço até para escola particular, porque eu entendo que tem uma carência na escola, né? E até a falta de preparo, né? A carência não é só financeira, né? Porque talvez o método educacional que a gente viva no Brasil ainda seja o mesmo de quantas décadas, Mas isso é tão engraçado. Esses dias eu estava lendo que o Albert Einstein, na década de 30, estava dizendo as escolas matam a criatividade se precisam ser reformuladas. Na década de 30, ele dizia há 100 anos atrás, né? Não, mas eu acho assim, uma das grandes angústias que eu tive quando fui procurar uma escola para meus filhos. Pensando exatamente sobre isso, né? Entrando, cada escola que eu ia, eles me mostravam a sala de aula, aquelas cadeirinhas um atrás do outro. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. O tempo ficou parado aqui. Mas eu vou dizer pra vocês. Parou no tempo, né? Que como a mãe é determinante pro desenvolvimento da criança, eu acho que a professora vale muito mais do que o equipamento físico, né? Ter bons professores em sala de aula. Não, mas eu digo a metodologia, né? A forma mas eu acho com que que quando ainda... tem um professor afetivo, e isso também é a sorte. Às vezes tu tá numa escola pública, tu tem um super professor, numa privada, a gente tem 3 filhos, tem ano que um é melhor, um que é pior, mas a qualidade da pessoa que tá ali, quando ela ama aquilo, quando ela se entrega, é muito importante. E também, assim como a maternidade não é muito valorizada, né? O professor também não é muito valorizado. Nossa, né? salve Ou seja, os professores. As principais funções do mundo não estão bem Exato. valorizadas. Vamos ter que rever isso aí. Vamos restartar esse aí. computador. Interessante, Amiga, né? nossos quadros. Meu Deus, por eu favor, poderia ficar voa o fazendo um tempo. programa de 2 horas, 3 horas Aham, aqui. Eu também, mas... Com a lua. Vamos lá. Vamos lá, mordeu a língua na maternidade com o quê? Disse, isso não vou fazer. E fez. Pois eu acho que essa coisa mais de, sei lá, de bater nos meus filhos. Ai, que horror. Gritar com meus filhos, né? Eu nunca assim, né? Mas uns apertão. A gente eu olhava umas mães e dizia, que mulher descontrolada. Nunca serei. Nunca serei descontrolada. Eu não tenho isso, sabe? Não. Eu não tenho essa coisa, eu nunca serei. Eu sou uma pessoa bem fluida, assim, nas minhas coisas. Mas eu sempre olhei assim, que mulher descontrolada. Uma vez eu nunca me esqueci que eu tava vendo uma mulher na parada de ônibus, eu no carro. E a mulher, que ela brigava, aquela criança, eu dizia, coitada daquela criança. E depois tu não sabe, né? E aí depois hoje ela diz, coitada daquela mulher. Aquela criança não sabe se ela dormiu, não dormiu, quantas vezes ela já falou pra aquela criança. É complexo, né? É complexo. É muito complexo. A gente tem aqui também os 5 minutinhos de silêncio. Tu tens? E o que tu faz? Como assim? 5 minutos pra ti. Um momento teu, acho que é Eu esse das acordo às 5 da manhã. Eu ligo a minha chaleira, que eu tenho chaleira elétrica aqui, e faço meu chimarrão. Eu abro a janela da minha sala, tem um cheirinho às 5 da manhã, que é um cheiro espetacular. Eu boto, assim, roupa quente e deixo o frio entrar. E ali eu fico
quietinha, né? Quando a gente fala eu falo bastante de espiritualidade, né? E eu sou conectada com a minha cultura, mas quando tu vai ver a ciência por trás da espiritualidade, momentos de silêncio é considerado espiritualidade. Eles chamam até de savoring, por exemplo, que é saborear. Se tu ir para uma praça e ficar olhando as folhas, as flores, é espiritualidade. É uma forma de mindfulness, né? Que é uma ciência que mais transcende, né, a ti. Mas o meu principal é esse momentinho de silêncio, o meu mate de manhã, daí os meus livros depois, para a sequência. Nossa, Tá quase me dando vontade. Não, tá me dando até vontade de acordar às 5 da manhã. Será? Mas tem que dormir às 8. Deu, passou. Tem que dormir às 8. Passou não, acho que não. Não, é que os meus 5 minutos de silêncio são do carro, que eu já contei, e são de noite, assim, achando que eu tô descansando. Lembra do que Eu até durmo, às Lembra vezes. do que tu mesma falou. Eu durmo. Conexão com os filhos. Aquele momento, assim, até nessa era que a gente tá falando, de tantas críticas às telas. O que vocês fazem no dia a dia? Um exemplo? Para mim, o meu maior momento de conexão é a leitura. Eu amo ler, eu sempre li de noite, antes de dormir. E agora, eu tenho um escritor, Isaac Bashevis Singer. Ele é um prêmio Nobel, ele escreve contos, ele é maravilhoso. E agora eu descobri que ele tem um livro para criança. E eu e meu marido são apaixonados por ele. Olha, a gente deita na cama, a gente ri lendo o livro. É muito bom. Deitam os 5 na cama? Deita. É? Sim. Cama king. Não, vamos lá assim, ó. O pequenininho tá sempre pulando. Sim. O do meio, às vezes, enquanto eu leio, ele tá montando Lego. E o Davi, que é o mais velho, tá sempre já cansado, quase dormindo, deitado. Ou seja, que tu e teu marido foram nós lendo o livro e eles Mas eu acho que esse é o momento, assim, eu amo, assim, eu sempre gostei muito de ler, e eu sou apaixonada pela Ruth Rocha, eu acho, assim, que tu tem que... Eu amo a Ruth Rocha. amo. Hoje, eu li as O 3. o André Neves, que faz as ilustrações, também tem livros ótimos. O André Neves tem. Mas gosto. eu, assim, eu sou ficcionada pela Ruth Também Rocha. Dá umas Eu- dicas de livros, então. Ruth Rocha, o Marcelo Marmelo Martela, aquela coleção que depois vem Terezinha e Gabriela, o dono da... Meu Deus, aquilo lá é um espetáculo. Filpa e Filpa. Esse é Vamos maravilhoso. pedir pra Lua, óbvio, é claro que além Além das dos dicas meus. Sim. dos livros dela, mas fazer uma listinha de dicas de livros pra pais e filhos, enfim, Ana pra Maria gente, Machado, pra Eva gente Furtado. colocar no Mas eu acho que isso é nosso uma coisa muito Insta. particular, né, de cada um. E eu digo, eu acho que eu sou rata de livraria e depois eu sou rata até do Kindle. Eu baixo as amostras, eu leio. Eu nunca compro um livro sem ler um pouquinho, sem olhar se eu gosto. E pra mim, por exemplo, meus livros todos são em caixa alta. Porque eu tenho horror de livro em caixa baixa. É uma dificuldade que eu tenho pra ler hoje. Pra ler, quando eles chegam com uma historinha que a letra é pequenininha, não sei o que tem. Não, esse eu não leio. Não, a Fora gente que a também primeira põe o escrita óculos, deles já não é a da consegue. caixa alta, né? Não, e depois de noite, tu tá cansado, Sim. um livro em caixa alta, tu lê muito mais fácil. Fica a Muito dica aí mesmo. pros nossos Fica a escritores dica. infantis, né? Vamos escrever em caixa alta. Pra as ajudar mamães- as mães. As mães. E pra encerrar, A frase de mãe. Uma dica, uma frase, algo que te remeta à tua maternidade, uma piada, uma ironia, enfim. Acho que pra mim, a minha frase de mãe, eu sempre chamo eles assim, eu quero te contar um segredo no teu ouvido, tu não conta pra ninguém. Eu chego no ouvido deles, eu já sei. Não, a mamãe nunca te falou. E daí eu digo, a mamãe te ama mais que tudo nessa vida. Fico bem baixinho do ouvido. Então, pra mim, essa é a frase de mãe, que eu amo meus filhos mais que tudo nessa vida, com todas as minhas imperfeições, assim, e que eu não tenho vergonha delas, porque eu acho que quanto mais a gente fala das nossas imperfeições, mais tranquila a gente fica. Mas, assim, eu amo muito eles, ter me tornado mãe, despertou em mim, assim, um amor que eu nunca imaginei que eu ia sentir. Aliás, eu não posso, né, falar de mãe, tem que falar da minha mãe, né? A minha mãe é simplesmente a mulher mais maravilhosa que eu conheço, assim. E ela é uma mãe, ela gritava muito. Hoje eu tô vendo que eu tô ficando igual a ela, minha mãe. Nunca me esqueci, uma vez ela veio com um cabide, eu botei a mão, quebrou o cabide na metade. Eu parti, assim, ela era. Mas a minha mãe é uma pessoa, assim, que sempre teve do meu lado, da minha irmã. A gente sempre se sente prioridade. Eu me sinto a pessoa mais amada do mundo. A minha mãe tem esse sentimento, assim. Eu acho que eu sou uma pessoa com facilidade de amar e eu aprendi com a minha mãe, assim. Tenho muita gratidão a ela. Ai, Sou uma que pessoa com lindo. facilidade de amar e aprendi isso com a minha mãe. Não muito precisamos frase melhor para terminar o programa de hoje. Não precisamos. Muito obrigada, assim, Não, pela eu tua que disponibilidade, por todos esses ensinamentos, por toda essa energia, né, vital, assim, da criação de filhos que tu trouxe pra gente aqui. Sei que emocionou todo mundo que tá nos assistindo. Fica a dica mais uma vez através do Instagram, que vai estar aparecendo na tela pra vocês aí, da Lua Kopstein e da Crianças Crianças Virtuosas. Virtuosas.
ruas vocês vão encontrar esses livros maravilhosos, escolas, entrem em contato, enfim, parabéns. Ai, muito obrigada. Acho que o mundo fica melhor com pessoas como tu aí, que tá aí pensando nas virtudes dessas crianças, desses adolescentes que a gente tá criando. Que conexão incrível, adorei mesmo te conhecer, te ouvir, aprender. O teu trabalho é lindo, é essencial, muito, muito bom mesmo. Muito sucesso, mais e mais. E eu tenho certeza que teu sonho vai se realizar, viu? Já vi lá em todas as línguas. Imagina, eu quero fazer a parceria com... Eu tenho uma coisa só que eu não falei, que eu queria falar. Fala. Que eu montei um workshop, que na época da Gerdau eu fazia. Então, hoje eu tenho um workshop que eu chamo de Workshop Criança Virtuosa, que é um workshop de felicidade, que eu tô aplicando em empresas. E agora eu já tô com várias empresas parceiras, né? Eu já fui em 3 empresas e eu aplico, dura 2 horas, eu trago todos esses conceitos da felicidade por trás, né? Não é um workshop para criança, é um workshop para adultos. E como é que funciona? A empresa compra 50 livros e eu faço um workshop. Pelo valor da compra. Olha que bacana. E daí isso E ainda ajuda as famílias Ajuda as famílias. E não só isso, porque hoje eu acredito assim, as crianças são muito importantes, mas cada vez eu vejo mais assim, o adulto dá o tom da sociedade, né? E eu acho que a gente está precisando... As crianças, eu estou fazendo meu trabalho nos livros, com as escolas, os professores, mas eu acho que precisa ter um movimento de trazer esse bem-estar, essa questão das coisas que são realmente importantes para os adultos também. Então, isso casou super legal, assim. E aí, estou fazendo com empresas, algumas empresas, os livros vão para o público interno, outras empresas, os livros estão doando para a comunidade. E fora, ela compra 50 livros do baldinho e eu ainda dou 50 desses, né? Então, gera um impacto bem legal. E acho que uma coisa legal é que a gente possa manter vivas as nossas crianças, né? Porque, afinal, se o adulto ou tá no passado ou tá no futuro, quem vai nos trazer pro agora é a nossa criança, que tem que se manter viva. É isso aí, bem... E o meu workshop, ele é todo brincante. Ele é todo... Começa com dinâmicas e depois é um quiz, eu ensino através de perguntas. Vai depois para famílias, não vai ter um workshop desse? Vamos marcar. Vamos lá, olha só. Empresas, atentem, viu? Uma baita oportunidade, inclusive para os nossos parceiros. E Vamos outra coisa, não há agradecer produtividade sem felicidade. A gente tem que pensar mais sobre isso. Muito obrigada, Lua. Muito Sigam obrigada. ela no Instagram, conheçam o trabalho. Que bom a gente poder compartilhar, né, amiga, esse conteúdo aqui. Então, muito vou voltar bom, para casa hoje bem muito bom. faceira. Eu também. Obrigada ao Sum Supermercado, Suco de Uva Aliança, Toma nossos mais um parceiros aí, golinho do suco integral. E mais E era um isso. episódio sensacional. A gente acaba o episódio e a gente diz, ai, esse foi Esse foi o melhor. Todos foram os melhores, com a graça do Senhor. É isso. Estamos aqui para compartilhar e montar juntos essa rede de apoio para esse mundo mais feliz, que afinal é o que a gente quer, né? Crianças e adultos felizes. Então vamos falar sobre o que importa definitivamente. Um beijo para vocês. Beijo para vocês também. Beijo. Quinta-feira, 19 horas, a gente está de volta com a Sum, com Vinícola Aliança, com mais conteúdo. Não esquece de compartilhar, te inscrever, assistir de novo, vai nos episódios anteriores, todas aquelas coisas que a gente fala. Hashtag coração. Hashtag, o que tem a ver hashtag? Nada a ver. Tchau, gente. Tchau, Até gente. quinta. Tchau, tchau.